não sou Xehanort, sou Verjus Parda, liberte seu verdadeiro poder. Capítulo 1. Libere seu verdadeiro poder. Porque para mim, disse uma castanho, chorando de joelhos em uma floresta sob a noite noturna. Ele disse chorando, mas por que está sozinho em uma floresta e à noite? Para isso, teríamos que rastrear os eventos ou eventos durante os dias anteriores depois de perder na tentativa de romper o noivado combinado de sua amante em uma tentativa inútil. Mas ele não possui nenhum poder naquele momento e seu meio-irmão é o Sekhriltei. Ele possui o dragão galês, ou Imperador Vermelho da Dominação, no qual possui nome Draiga, mas ele é muito arrogante e sempre o insulta ou irrita, e não só ele, mas seus pais, que já o adotou, é órfão por motivos sempre desconhecidos e tendo perdido confronto com o herdeiro da casa Phoenix, ou seja, Raizer Phoenix, mas quando estava prestes a partir para o mundo humano, foi parado por sua amante Rhys, mas o que o machucou, mas foram as palavras frias deste: não sei por que reencarnei você é apenas um servo inútil e estúpido, como ousa interromper minha festa de noivado? Dando-lhe um tapa, e foi abraçar Raizer, manchando-se com seus servos do grupo Gremorino, casal que recebeu um olhar de desprezo e ódio de seu meio-irmão naquele dia. Xehanort entendeu que só era usado pelo ruivo e desprezado por quase todos que ele conhecia, e ele foi para o mundo humano com uma tristeza incrível, e pelos próximos dias foi ignorado e desprezado tanto pelo grupo Gremori quanto por sua família adotiva. Rhys e todas as garotas se juntaram a ele. Kiba, que se tornou o guarda-costas pessoal de Raizer, agora ele havia se tornado o último servo de Rhys que não serviu Raizer Phoenix, e o clube foi cuidado pela castanha. Mas um dia toda a equipe chegou ao Gremori e eles foi para sua sala de aula e o levou para trás do quintal do clube, onde o torturaram de maneiras terríveis e continuaram a fazê-lo nos dias seguintes. E quando ele perguntou o motivo pelo qual fizeram isso, eles responderam: você merece. Só poderia ser congelado. Quando viu a frieza com que até a Ásia o tratou, e como consequência, mataram todos os bons sentimentos. Assim, os sentimentos de ódio e desprezo continuaram em relação a ele. Sentimentos como esses sentimentos de ódio e desprezo seguiram em direção a eles. Sentimentos como esses sentimentos de ódio e desprezo seguiram em direção a eles. Mas durante esses dias ele foi ajudado e apoiado pelo conselho estudantil, encorajando e garantindo que ele ainda tivesse alguma luz dentro de si, apesar do fato de ter sido maltratado por seus amigos e colegas de time e pela ignorância de seus parentes adotivos. Sua chama pervertida havia se apagado, e agora, nas horas de descanso, ele ficava sob a sombra de uma árvore. Mas hoje ele descobriu algo que quebrou completamente o pouco amor e carinho que ele tinha por sua família adotiva. E o que eles disseram: por que temos que manter esse filho inútil que eu tenho? Essas foram mais as palavras de sua agora ex-família ao saberem que o consideravam um fardo e um problema para eles, e não aguentavam mais e correram em direção à floresta, perdendo-se nela, pois era muito denso por causa das árvores. Sob a noite fria, estarei sempre sozinha. Ele se perguntou sem perceber que estava começando a tirar uma capa azul claro com raios brancos ao mesmo tempo que um colar começava a aparecer em seu pescoço. Sou apenas inútil e serviço para nada. Ele gritou com muita dor e raiva de impotência por não poder mais tolerar o fato de que quase todos o abandonaram e ele só viveu para ser torturado e ferido tanto física quanto mentalmente e sentimentalmente do fundo do coração. Mas o que ele não sabia é que seu cabelo castanho, que tremia agora com as ondas de poder que ele expelia, estava mudando para prata e branco, como a neve ou como o luar, e um poder dentro dele havia sido liberado. Então a aura azul que envolvia o homem agora de cabelos brancos desapareceu, e ele ficou em silêncio por desencadear toda a sua dor e sofrimento que ele havia guardado durante os dias anteriores, e ele caiu inconsciente. Mas o que ele não sabia era que a explosão de poder tinha sido sentido por alguém no submundo. A história continua abaixo. Submundo, Castelo Gremori, quarto do mal Lucifer. Aquela aura pensativa só pode significar que ele apareceu. Mundo humano, floresta, noite. O homem agora de cabelos brancos se levantou e tinha um olhar completamente frio e sério, além de ter olhos azuis. Então este é o meu poder, ele disse para si mesmo, olhando para sua mão e então estendendo-a, e amado ele disse para que um portal aparecesse à sua frente e dele saísse uma katana com uma bainha azul com enfeites dourados e um maciço amarelo.
O homem de cabelos brancos tira a arma do coldre e olha para ela por alguns segundos e então começa a caminhar pela floresta. Devo obter poder e voltar mais forte, disse para si mesmo, perdendo-se na noite escura daquela floresta sob a lua cheia e um mar de estrelas. Residência Yoldou, sala de jantar. Que é essa dor? Perguntou-se um castanho mais velho chamado Brameio, irmão de um certo ex-castanho, sendo uma dor no peito ao se tocar, e não foi o único. Já 2 castanhos mais velhos que são pais de um homem de cabelos brancos que já não é seu filho de outro com quem estão a comer. Submundo, mansão Phoenix, quarto. Uma certa ruiva se perguntou confusa. Eu sinto algo em seu peito, como se algo tivesse perdido. Mas ele se importou e se colocou junto com outras 3 garotas na cama de uma certa fênix com ar de grandeza e pura arrogância após ter derrotado os cabelos castanhos, e só partiram para dormir tranquilos sem preocupações. Mas o que eu não sabia é que aquele grupo de garotas sentiu tanto. Uma loira e os Yoldous perderam algo importante que pode nunca mais voltar, ou podem remediar por ignorar o fato de terem cometido um erro, virando as costas para alguém importante. 6 meses depois, cuide-se qual. Após esse período de tempo, muitas coisas aconteceram. Uma delas é o Gremory, principalmente Ries. Quando ela encontrou as peças de seu espião antes dele partir, ela estava claramente com raiva de sair e tinha dúvidas sobre e como ela conseguiu retirar a peça como um peão e sem falar nada. A ex-família do homem de cabelos brancos ficou deprimida no início, mas com o tempo esqueceu que sabia do menino. Outra coisa é o Mao Sirches Lucifer descobriu sobre as atrocidades e as punições que recebeu pela nobreza da ruiva. Sua família, como desconheciam exceto a comitiva Citrissona, perdeu um pouco a confiança em Ries quando descobriu e sabia do assunto, mas ainda não sabia o paradeiro de um rapaz que não era visto há meses, assim como toda a comitiva da ruiva esqueceu o espião dela, Rei. E por parte do homem de cabelos brancos, ele foi treinado, obteve boas habilidades, bem como iniciou sua busca pela origem de seu poder, bem como uma transformação que conseguiu por estar em situação de risco de vida ou morte, que ele havia aperfeiçoado durante esse tempo, bem como para encontrar um certo amuleto de ouro com um rubi incrustado que desde que o conseguiu, algo de família sentiu nele e pôde sentir como seus poderes aumentaram, e ele também se tornou um especialista no arte do assassino e matança rápida que acabava com seus inimigos sem hesitar, ou sem hesitar que se eles o incomodassem ou o provocassem ele o mataria. Mundo humano, biblioteca abandonada. Havia um certo albino com um penteado assim, olhando para trás entre os livros, segurando um daqueles livros. Assim como em sua mão ele tem sua arma e Yamato, a biblioteca falava sobre um acontecimento histórico, mas era mais específico sobre o mundo sobrenatural da guerra entre humanos e demônios antigos. O menino, não encontrando o que procurava, saiu da biblioteca e continuou sua busca. Chegando a um local nevado onde parou por alguns minutos, olhando o céu noturno enquanto a neve começava a cair, continuou caminhando até chegar a uma cavala abandonada, decidindo descansar ali para esperar a neve passar, e era só uma questão de tempo para começar a nevar mais forte. Pouco a pouco o menino sentou-se em um móvel velho, fechando os olhos, como parece que estava pensando, mas apenas esperou que a neve passasse e continuasse sua busca. E assim passou aquela noite fria naquela cabana abandonada e muito maltratada e velha. Dia seguinte, era mais um dia para o homem de cabelos brancos, que decidiu continuar procurando depois que a neve passou. Então ele decidiu retomar sua busca. Após algumas horas de caminhada, o menino chegou a uma cidade, mas ao passar por um prédio aparentemente abandonado, entrei para vê-lo. Dentro do prédio, estando lá dentro, ele podia sentir a hostilidade no ambiente, mas isso não afetava nem um pouco. Ele nem ficava nervoso ou sentia medo. O homem de cabelos brancos deu alguns passos até parar, e instantaneamente alguns círculos vermelhos apareceram de onde saíram vários seres encapuzados com uma foice ou uma foice, que não hesitaram em se jogar no menino, acompanhados de gargalhadas de arrepiar para o povo comum. O homem de cabelos brancos ficou parado por alguns segundos com os olhos fechados e ainda embainhou sua katana.
para então bloquear os ataques de cada um de seus inimigos. Então, em um movimento rápido, ele desembainhou sua espada para fazer cortes rápidos entre diagonais horizontais, tudo em questão de segundos, e parou para continuar girando Yamato e embainhando lentamente até o momento finalizou. Naquele momento, os seres atrás dele caíram divididos em várias partes, acabando com suas vidas. De repente, um som começou a ser ouvido e não era uma voz ou armas ou tiros. Salpicar, 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 excelente, muito impressionante, disse um homem que caminhava enquanto aplaudia com um sorriso. O menino olhou para ele sério, eles estão prontos caso procurem problemas com ele. Quem é? Pergunta séria, bem ninguém em particular, apenas um homem que estava andando mas ouviu algo sobre você. Ele respondeu, o que quer? Ele perguntou, não tinha mais a intenção de perder tempo conversando com o estranho. Bem, vim ver com meus próprios olhos o filho daquele que traiu sua própria raça por compaixão e amor humano. Voltei a responder o menino confuso. O que você quer dizer com traidor de sua raça por compaixão e amor humano? Pergunto algo curioso sobre isso. Filho simples de Esparda, ou melhor, Vergil Esparda. A essas palavras o menino olhou para ele sério de forma hostil e penetrante para o sujeito à sua frente. Vejo que pelo seu olhar você está procurando alguma coisa, disse o homem com um sorriso. Eu quero que você responda algumas perguntas agora mesmo e se suas respostas não me convencerem, eu vou te matar por desperdiçar meu tempo, alertou sério e meramente hostil ao homem. Bem, para começar, você já ouviu falar do Cavaleiro das Trevas Esparda, seu pai? Fim.